Fala, galera da Rubro News, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Rapaz, o mercado da bola do Flamengo tá meio agitado, né? Tem essa situação toda do Ângelo aí, o Michael ontem também, após a classificação do Al Hilal, mexeu aí com a torcida do Flamengo, dizendo que o futuro a Deus pertence. Mas temos outras informações aí sobre atletas que podem estar saindo do Flamengo. Tem rival querendo contratar, tirar, rapaz. Que loucura, hein? Tirar atacante do Flamengo. Tem o Barcelona também interessado na joia rubro-negra, não desistiu. Tem o Davi Luiz dizendo que perdeu aquele último título, né? Aliás, o último título conquistado por um brasileiro para o Mundial de Clubes foi pelo Corinthians em 2012, contra o Chelsea, vitória de 1-0, gol do peruano Paulo Guerreiro, que depois veio jogar no Flamengo. E naquele time do Chelsea tinha o Davi Luiz, né? O Davi Luiz fazia parte daquela equipe inglesa e hoje ele pode estar disputando mais uma final de clubes, de Mundial de Clubes. Claro, o Flamengo, por isso, precisa passar do Al Hilal da semifinal, mas ele está muito focado. Davi Luiz, que começou um ano meio devagar, hein? Meio na marcha lenta. Fabrício Bruno treinando muito bem. E a gente vai falar também sobre possíveis mudanças da equipe do técnico português Vitor Pereira para essa partida da semifinal do Mundial de Clubes, né? Então é isso. Vamos falar também, obviamente, um pouco sobre a partida. O Flamengo hoje treinou lá no Marrocos, vai se preparando. O Real Madrid está jogando nesse momento contra o Mallorca, pelo menos estava perdendo por 1-0. O Courtois sentiu no aquecimento, pode ser mais um grande nome que pode desfalcar o Real Madrid para o Mundial de Clubes. Aliás, o Real Madrid também já sabe o seu adversário vai ser o Al Ahly do Egito. Muita gente confunde, né? Al Hilal é da Arábia Saudita. Al Ahly é do Egito. Então teremos Al Ahly do Egito contra Real Madrid da Espanha, Al Hilal da Arábia Saudita contra Flamengo do Brasil, do mundo, né? Flamengo é mundial, né, meu? Literalmente. Então vamos começar a falar aqui sobre o mercado da bola. Sobre Ângelo, a gente deu uma palhinha ontem. As negociações elas continuam, independentemente de Marcos Braz e Bruno Spindler estar no Marrocos com a delegação do Departamento de Futebol do Flamengo e todo o seu plantel concentrado para o Mundial de Clubes. O Flamengo não para. O jogador ontem, inclusive, esteve relacionado, né? O Palmeiras venceu o Santos no Campeonato Paulista por 3-1. O gol do Santos foi do Baumerman, zagueiro que jogou no América Mineiro. O Palmeiras chegou a estar ganhando por 3-0, né? E o Palmeiras ontem derrotou, passou por cima do Santos, que vive um momento péssimo, uma escassez de dinheiro. E depois daquela invasão que teve no CT, o staff do atleta não quer mais permanecer com o Ângelo lá. O Ângelo aceitou a proposta do Flamengo por 5 temporadas, um projeto, mas não depende só disso, né? Não adianta o Flamengo se acertar com o staff, acertar com o jogador e o Santos bater pé e não negociar ele com o Flamengo. O Flamengo está analisando, obviamente deixou isso nas mãos dos seus intermediários e também do staff do jogador, que tem uma reunião marcada com a diretoria santista, né? Sobre o Michael, deixou muito claro, não vai ter nenhum tipo de avanço até a semifinal, até porque são duas equipes envolvidas na competição. O Al Hilal é adversário do Flamengo, que é interessado também no futebol do Michel, assim como o Internacional de Porto Alegre, Grêmio, Porto Alegrense e, obviamente, Palmeiras e Corinthians, que já despertaram interesse até antes mesmo do Michel ir para o Al Hilal. Sobre o Barcelona não desiste da contratação do jovem lateral direito Wesley. Hoje o jogador é o terceiro opção do técnico Vitor Pereira. Lembrando que no plantel o Flamengo tem, lógico, o Rodinei terminou seu contrato e foi transferido para o Olympiacos. Transferido não, ele se transferiu, porque ele tinha o passe, né? Ele era detentor dos seus próprios direitos. O vínculo com o Flamengo era até 31 de dezembro e ele se transferiu para o Olympiacos da Grécia, né? E o Flamengo tem no seu plantel o Guilherme Varela, uruguai, da seleção do Uruguai, e também o jovem Mateuzinho, além do Wesley. O Barcelona vê com muito potencial e com bons olhos a contratação por empréstimo do atleta. O Flamengo pediu um valor alto, o Flamengo não bate o pé e não quer diminuir, mas o Barcelona não quer desistir do jogador, quer contar com o jogador para, enfim, dar mais experiência. O atleta vê potencial e gostaria do empréstimo com opção de compra para o lateral direito Wesley, a opção da equipe catalã. As negociações elas estavam meio que encerradas, mas parece que Flamengo e Barcelona continuam conversas. A equipe espanhola quer porque quer a contratação do jovem lateral direito Wesley do Flamengo. Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Voltando a falar sobre o Davi Luiz, como ele foi vice-campeão mundial de clubes, né, pelo Chelsea, ele tem essa possibilidade de ser campeão esse ano.
Para isso, o Flamengo tem que passar pelo Al Hilal, mas ele deixou claro que ele quer muito buscar esse título, não tem esse título na carreira, ele que é campeão de Libertadores pelo Flamengo, de Premier League pelo próprio Chelsea, né? Ele quer porque quer ser campeão mundial de clubes, até porque também mundial de seleção não foi, né, garotão? Então, ele quer ser campeão, quer carimbar, e lembrando que o Davi Luiz já está muito próximo de um encerramento de carreira do que uma continuidade, né? Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, e o jogador deixou claro, dando entrevistas, de que sonha sim com esse Mundial de Clubes, óbvio, respeitando o Al Hilal, tem que primeiro passar pelo Al Hilal, porque se o Flamengo perder, vai disputar terceiro e quarto, e aí ele vai conseguir ter a proeza de disputar 2 mundiais e talvez já pensou no último, nem disputar a final, pelo amor de Deus, isola. Então, ele tem essa possibilidade de recuperar o título perdido. Ele e outros jogadores, né, no próprio Flamengo. Né, o Rodrigo Caio e Bruno Henrique foram relacionados e não terão condições, pelo menos na minha opinião, não terão condições de ir a campo. E eles disputaram aquela final do Mundial de Clubes de 2019, quando o Flamengo perdeu de 1-0 para o Liverpool, na prorrogação, gol do Roberto Firmino, né, depois de um tempo normal regulamentar ter terminado em 0-0. Alguns outros jogadores estão no plantel ainda, né? Nós podemos numerar aqui o Gerson, que foi e voltou, né? O Gerson voltou esse ano, ele esteve naquela equipe de 2019, mesmo ele estando agora no Olympique Marseille, ele voltou para o Flamengo, e outros atletas estavam no elenco, né? Felipe Luiz, né? o Jorge André Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, entre outros, né? O próprio Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que a gente citou aqui, o Gerson, que voltou de negociação com o próprio Olympique, voltou para o Flamengo. Então, esses jogadores terão a oportunidade novamente de disputar o Mundial, para isso tem que passar de novo pelo Al Hilal, que foi adversário do Flamengo em 19. E o Davi Luiz, não é só ele, né? Outros atletas também terão essa possibilidade. Que, assim, a gente vai se informando, né? A gente não está no Marrocos, mas a gente tem pessoas que acompanham o dia a dia, amigos, jornalistas, né? E o Vitor Pereira, embora tenha 15 minutos só de podemos dizer assim, liberação, né? De captação de imagens, áudio, fotos, né? Parabéns também para a Isabelle Costa, uma ótima entrevista lá pela Cazé TV com o Thiago Maia, ele falou muito sobre a parceria com o Gerson. O Vitor Pereira, ele tem uma grande dúvida, e são nas laterais. Muita gente achando que o Fabrício Bruno está treinando muito bem, que ele poderia iniciar como titular a competição, mas a informação que a gente tem é que Davi Luiz e Léo Pereira devem ser realmente a dupla de zaga titular na estreia do Mundial de Clubes. A grande dúvida são nas laterais. O Flamengo começou o jogo, por exemplo, contra o Boa Vista, com Mateuzinho e Felipe Luiz, e no jogo em que tomou 4 gols do Palmeiras, mas fez 3, começou com Guilherme Varela e Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas até entrou no segundo tempo no jogo contra o Boa Vista, e a grande dúvida dele continua sendo na lateral direita, se é Varela ou Mateuzinho. Na esquerda, ele tem preferências pelo Ayrton Lucas, e eu digo para vocês que será muito difícil a gente ver Varela e Felipe Luiz juntos. E essa é a grande questão. Porque se ele começa com o Ayrton Lucas, ele não deve começar com o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho também é muito agudo, embora ele goste de jogadores que atuem pelos lados. Mas ele vê um desequilíbrio defensivo muito grande. Então, com o Mateuzinho, o Flamengo fica mais exposto ainda defensivamente. Com o Varela, teoricamente também, né? Porque tomou 4 gols do Palmeiras, né, garotão? Ele teria que incluir um jogador um pouco mais com características defensivas, que é o Varela em relação ao Mateuzinho, e um pouco mais ofensiva, que é o Ayrton Lucas em relação ao Felipe Luiz. Então, isso aí está muito condicionado. Se jogar na direita o Varela, grande possibilidade de ser o titular na esquerda o Ayrton Lucas. Se jogar na esquerda o Felipe Luiz, grande possibilidade de começar na direita com o Mateuzinho. Então, vamos aguardar. Essa é a grande dúvida do técnico Vitor Pereira. Na dupla de volante, há que tudo indica, ele deve permanecer com o Thiago Maia e Gerson, e o jogador, o Thiago Maia, falou isso na entrevista na Cazé TV para a Isabelle Costa, como eu falei anteriormente. Então, ele deve continuar com essa formatação do meio para frente, que, na verdade, já é bem conhecido da torcida do Flamengo, com o Thiago Maia, depois que o João Gomes foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, da Premier League. Ele deve ir com o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Gabi, Pedro. Eu acho que do meio para frente não tem muito mistério, embora para muitos o Eric Pulgar vive um ótimo momento e poderia ser titular ou no lugar do Gerson, ou até mesmo sacando o Everton Ribeiro e adiantando o Coringa numa posição um pouco mais ofensiva, da onde até ele se destacou no futebol europeu, no Olympique de Marseille, quando ele fez 10 gols e 13, 12 assistências, se eu não me engano, e foi muito bem na equipe francesa, comandada na época pelo argentino Jorge Sampaoli, hoje treinador do Sevilha. Então, muitas pessoas entendem que o Pulgar deveria entrar nesse meio campo para ter uma sustentabilidade defensiva ao lado do Thiago Maia e liberar mais o Gerson e a Arrasca para troca de tabelas, enfim. Vamos aguardar, mas a informação que a gente tem é que ele não deve mexer na estrutura, pelo menos para essa primeira partida contra o Al Hilal.
Caso o Flamengo passe pelo Real Madrid, aí a gente vai ter que aguardar o que pensa, o que fará o técnico português Vitor Pereira. Agora a grande informação do vídeo é o seguinte, hein? O John Textor, ele que é o homem forte da equipe do Botafogo, do Crystal Palace, também do Olympique Lyonnais, mais conhecido como Lyon da França. O John Textor, ele tem interesse em Everton Cebolinha. Ele tem um ótimo relacionamento com o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, que, aliás, será presidente do clube até o fim de 2024, no seu segundo mandato, né? No seu segundo triênio, podemos dizer assim, ele que chegou no Flamengo em 2019. O Rodolfo Landim teria recebido proposta, né, sondagens, diretamente de John Textor, um homem forte do Botafogo. O Everton Cebolinha já tinha despertado o interesse do Textor via Crystal Palace. Eu tinha conversado na época com o Márcio Cruz, empresário do jogador, em janeiro de 2022, e ele realmente tinha confirmado que equipes do Botafogo, representantes do Crystal Palace tinham entrado em contato, ele agradeceu, mas na época ele disse que não tinha negócio, porque o Everton Cebolinha tinha projetos maiores na carreira, embora o Crystal Palace seja equipe de Premier League, e ele falou que queria ser titular absoluto, ainda não foi no Flamengo, tá no banco do Flamengo, Cebolinha, né? Mas na época era representante do Crystal Palace para poder fazer justamente aquela ponte para o Botafogo. Você contrataria para o Crystal Palace e cederia de empréstimo para o Botafogo, e o Márcio Cruz falou exatamente isso para mim na época. Olha, eu agradeci, Júlio, aos diretores, aos representantes do Crystal Palace, a gente já sabia que poderia ter esse tipo de movimento em relação ao Botafogo, com todo respeito à grandeza do Botafogo, mas a gente não aceitou. Ele permaneceu naquela época no Benfica e no meio do ano acertou definitivo com o Flamengo. Como todos nós sabemos, ele hoje atua na equipe rubro-negra. Tem contrato até 2027, perdão. Então, segundo informações do Flaweb e outros portais independentes e também grandes portais informativos sobre futebol relacionado ao Flamengo, o John Textor prepara uma proposta de 80 milhões de reais por Everton Cebolinha, valor inferior ao que o Flamengo pagou. O Flamengo pagou em torno de 13,5 na cotação do euro hoje. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, né, amigo? Vamos ver aqui, ó. Euro-real. Vamos ver quanto está a cotação euro-real. O euro está 5,58. Baixou o euro, hein? O euro estava R$6, rapaz. Vou até dar uma olhada no dólar aqui. O dólar está 5,15, o euro 5,58. Então, na cotação do euro de hoje, né, o Flamengo pagou 13,5 na época, que estava um pouco acima a cotação. Então, vezes 5,58, só para se basear, o Flamengo pagou 75 milhões, mais ou menos. Mas, como eu falei, o euro estava próximo, mais ou menos o que o Flamengo pagou. Só que o Flamengo tem bonificação por títulos e metas conquistadas. Esse valor pode chegar a 16,5 milhões de euros por Everton Cebolinha. Então, no montante, o Flamengo pode chegar à negociação por 92 milhões de reais na cotação de hoje. O John Textor quer pagar por 100% do atleta o valor de 80 milhões de reais. E aí, torcedor do Flamengo, quero a sua opinião. Vale a pena, negocia, pega esse dinheiro, contrata outro. O Everton Cebolinha não caiu nas graças, só tem 6 meses de Flamengo, é verdade. E vamos ser honestos aqui, ele é o reserva dos 4 ali da frente, né? Porque se o Pedro sair machucado, o Gabi vai virar referência, o Cebolinha entra na esquerda, né? E o Everton Ribeiro fica na direita. Se o Everton Ribeiro sair, quem entra é o Cebolinha vai para a esquerda, o Gabi pega na direita ali e o Pedro fica de referência. Se o Arrascaeta sair, o Everton sai da direita, vai para o meio como articulador, o Gabi entra para a direita, o Cebola para a esquerda e o Pedro fica de referência. E se porventura sair o Gabi, o Pedro fica de centroavante, o Cebolinha, o Ribeiro continua ali como lado direito e o Cebola entra pelo lado esquerdo. Ou seja, aí mudaria a formatação de 4-4-2 para 4-3-3. O Cebolinha é o cara reserva, mas é o cara que não consegue jogar. Vamos ser honestos, tá jogando nada. Tá jogando peteca, o Márcio Cruz é meu parceiro, meu amigo, mas não tá jogando nada o Cebola, né? Tem que jogar mais. E ele tem essa oportunidade agora no Mundial de Clubes. Até o momento não está justificando o investimento, mas a gente tem que esperar, são só 6 meses de Flamengo. Eu acho que o grande momento do Cebola foi aquele gol que ele fez contra o São Paulo, né? Válido pela semifinal da Copa do Brasil, um jogo em que o Flamengo venceu por 3-1. E também teve o gol do João Gomes, rapaz. O João Gomes fez um gol de cabeça, depois o Flamengo fez 2-0 com o Gabigol, o São Paulo descontou com o Rodrigo Nestor, e aí no finalzinho, aliás, uma narração minha que viralizou na internet, lá no @JúlioMiguelNeto, no Vai Cebola! O Cebola fez um golaço, uma varada no canto, fez 3-1, e o Flamengo conseguiu uma boa vantagem no Maracanã, venceu por 1-0 o gol do Arrasca e carimbou a vaga para a final da Copa do Brasil, competição que o Flamengo venceu, inclusive, nos pênaltis, o Corinthians, do até então, na época, técnico Vitor Pereira. É isso. Então, o John Textor quer tirar a Cebolinha do Flamengo, quero a opinião de vocês.
É uma boa? O Flamengo negocia ou não? Coloque aqui seu comentário, tanto no chat como no comentário fixado. Lembrando sempre que esse vídeo é um patrocínio da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bet Nacional profetizou, ganhou, sacou. Né? Tem esse QR Code aqui acima, você escaneia, pegue seu celular, faça seu cadastro de forma gratuita. Lembrando que lá na Bet Nacional, o saque e depósito é via Pix, é instantâneo, entra na hora. E não é só futebol, tem outros esportes e outras modalidades. Inclusive, hoje tem campeonato carioca, futebol espalhado pelo mundo, né? O futebol europeu tá pegando fogo, como eu falei. O Real Madrid tá jogando nesse momento contra o Mallorca, vai perdendo por 1-0. Courtois lesionado, rapaz, que momento, hein? Então, vá lá na Bet Nacional, faça o seu cadastro. E você que fizer o seu cadastro na Bet Nacional esse mês, vai concorrer ao manto do Flamengo até o final de março. Falando sobre Bet Nacional, sobre a pós-esportiva, consultoria esportiva é na Talking Bet. Tem esse QR Code aqui embaixo. Talking Bet é uma consultoria esportiva. Lá você tem dicas, possibilidades e oportunidade de estar podendo faturar um 97% quase de assertividade. Hein? Então você pode ter os meus resultados de mais de 300 tips espalhados pelo mundo. Lá tem escanteio, cartão, quem marca primeiro, quem marca por último, quantos gols vai sair na partida, resultado direto, tem várias múltiplas. Então vai no Talking Bet e detalhe, é de graça, gratuito, galera. É free, gratuito. Melhor do que isso, só 2 disso, né? Então, vai lá, faça o seu cadastro, só você escanear aqui esse QR Code do Talking Bet, ou se preferir e tiver com dificuldade nesse QR Code, tem o chat, o link fixado aqui, e na descrição aqui da Rubro News tem lá o Talking Bet. Assim como a Bet Nacional, o Talking Bet vai sortear uma camisa do Flamengo no fim de março. Galera, é uma consultoria free, entendeu? Que paga 120, 200, 300 por mês lá. Só pra você ter noção, hoje foram mais de 5, 6 oportunidades, 6 sinais. Então, vai na Talking Bet, faça o seu cadastro, é gratuito, você não paga nada por isso, só você reparar e olhar os regulamentos, certinho, bonitinho, ainda vai concorrer a camisa do manto do Flamengo nova, não é essa aqui não, essa aqui é linda, mas o manto 2023 é muito mais bonito, né? Cada ano o Flamengo vai se superando, então vá lá, faça o seu cadastro na Talking Bet, repito, é de grátis, doidão, pelo amor de Deus, hein? Então faça isso, se inscreva aqui na Rubro News, deixe o seu like, siga as redes @Júlio Miguel Neto, sempre com muita informação, os vídeos e conteúdos do Flamengo direto do Marrocos, né? É muito, muito importante. Então se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, se inscreva lá totalmente gratuito na Talking Bet, não dê esse mole e faça o cadastro na Bet Nacional. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, notícias de excelência aqui na Rubro News. Ótimo domingo, fique atento que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações do Mengão. Valeu? Forte abraço, saudações.